Boa tarde, pessoal. Boa tarde, alunos do Centro Educacional Francisco Antônio Machado. Esta aula trataremos sobre frações e dedico aos alunos do 7º ano, em especial a turma 75. Vamos lá. Então é a primeira aula sobre frações. Vamos fazer algumas revisõezinhas aqui do que é uma fração. Certamente alunos que estão no 7º ano agora já viram isso em anos anteriores. Nós vamos partir do pressuposto ou do princípio de que nenhum aluno ainda conhece perfeitamente o que é uma fração, certo? Esse primeiro vídeo aqui será uma introdução. Depois nós vamos entrar com o cálculos mais estritamente de frações, né? Sobre comparação de frações, equivalência de frações. Depois vamos operar sobre frações, né? Mas primeiramente vamos entender o que é uma fração. Uma fração nada mais é do que, ou simplesmente, né, do que a divisão entre dois números inteiros. Mas, como a gente não estudou ainda número inteiro nesse 7º ano, né, vamos partir do pressuposto que é uma divisão entre dois números naturais. Relembrando aqui que é um conjunto dos números naturais. Então, este é o símbolo dado para o conjunto dos números naturais. Vamos considerar o zero pertencente ao conjunto. E 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Este é o conjunto dos números naturais. Muito bem. Então, uma fração nada mais é do que, como eu disse agora há pouco, uma divisão. Uma divisão. Pessoal, não olhem para a letra, tá? Ainda estou aprendendo a escrever nessa mesa. É um aparelhinho que eu posso escrever. Então, desculpa, é uma divisão entre dois números, uma fração, né? Vamos considerar então, por exemplo, dois números aqui. Tomando dois números do conjunto dos naturais. Vamos supor que eu queira realizar essa divisão aqui. Vamos escrever aqui do ladinho 3. Vou botar 8 aqui, já que já ficou meio mal feito. 8 dividido por 10. 8 dividido por 10. Isso é uma divisão. Mas eu posso transformar essa divisão em uma notação, que é uma forma de escrever matemática de outra maneira, né? A outra maneira de escrever essa divisão será desta, ó. 8 sobre 10. Este símbolo aqui, ó, ele é o sinal da divisão. É o sinal, o símbolo da divisão. É um outro símbolo da divisão, certo? Muito bem. E daí? Fração, rapaziada, significa, né, uma parte do todo. Tu tem um todo, tu tem um determinado objeto, que muitas vezes pode ser um número, pode ser um objeto material, propriamente dito. E aí você quer uma parte deste todo, seja de um número ou deste material, deste objeto. Então, esta forma de pensar como parte de um todo, nós chamamos de fração. Bem, essa forma de representar aqui, que eu acabei de escrever como exemplo 8 sobre 10, e é assim que nós podemos ler e dizer, né? O primeiro número aqui nós chamaremos de numerador. Numerador. E o segundo número aqui, abaixo do sinal de divisão, nós chamaremos de denominador. Denominador. E o que significa o numerador?
O numerador significa o número de partes tomadas, consideradas, ou posteriormente nós falaremos sobre uma palavrinha nova que é achuradas, né? É o número de partes tomadas, consideradas, achuradas, ou até mesmo pintadas, vamos colocar assim. Eu não gosto muito de usar essa palavra, né? De um todo. Então vamos escrever isso, né? Numerador aqui, ó. Não vou botar abreviado, tá? Numerador. Ele significa o número de partes tomadas de um todo. Tomadas de um todo. De um total, né? O número de partes que você toma depois que você divide um número inteiro ou um objeto, né, em uma determinada quantidade de partes, né? E aí o denominador aqui, o D, vamos escrever também abreviado, nada mais é do que o número de partes iguais, número de partes iguais que um inteiro, que um número inteiro, né? Que um inteiro, nesse caso, nosso contexto aqui no natural, foi dividido. Muito bem. Então vamos pegar esse 8 décimos aqui como exemplo mesmo e vamos representar isso, né, geometricamente, para que você tenha compreensão do que a gente está tratando. Então vamos lá. Vamos desenhar um todo. Vou desenhar um todo aqui. Esse um todo aqui sendo um retângulo, tá certo? Um retângulo aqui, ó. Opa, não é fácil. Vamos lá. Tá bom. Esse é o todo. Esse aqui é o todo. É o todo. Ou seja, é o... Deixa eu escrever melhor. Fica mais bonitinho aqui. Todo. Ou seja, um objeto inteiro, né? O objeto inteiro. Muito bem. E vamos dividir. Estão vendo aqui esse sinal aqui, ó? Esse sinal significa divisão, né? Então vamos dividir, ó. Dividir esse objeto aqui em 10 partes. Então vamos lá. Divido primeiro na metade. Tem 2 partes. E depois eu vou dividir em cada metade, né, em 5. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer direitinho aqui. Não ficou muito bom, mas ajuda. Muito bem, tenho 10 partes aqui, né? Então, exatamente isso, a quantidade de partes aqui e que esse todo foi dividido representa quem? O denominador. Número de partes iguais, ó. Tentei fazer em partes iguais. Que um inteiro, este objeto aqui inteiro, foi dividido. Agora, o numerador, ele é o número de partes tomadas de um todo, ou do todo, né? Então vamos lá, vamos pegar o número de partes do todo. Que são 8. Então, como é que eu escrevo aqui isso? Como é que eu faço agora? Faço assim, ó. Eu represento dessa forma aqui, ó. Vou fazer tracejos aqui, ó, paralelos, para representar o quê? A quantidade de partes que estou tomando, que estou escolhendo, considerando, ou como
está sendo feito aqui exatamente esse tracejo paralelo, se chama achurar. Então, o que eu estou achurando? Então aqui, ó, estou achurando uma parte, vou achurar duas, achura três, achurando a quarta parte, achurando a quinta parte, achurando a sexta, achurando a sétima e achurando a oitava parte. Então, o que nós temos aqui? Temos 8 partes. 8 partes tomadas, né? Consideradas em um determinado problema de um todo. E esse todo foi dividido em 10. Então essas 8 partes são quem? Essas 8 partes aqui é o numerador. E o todo é quem? As 10 partes. É o denominador. Muito bem. Então, eu digo que esta região aqui, achurada, olha a palavra aqui, vamos escrever aqui do ladinho aqui. Achurar é um verbo que significa tracejar. Tracejar com riscos paralelos, né? Tá. Então essa fração toda, essa fração todinha aqui, essa cor, essa fração todinha aqui, essa parte toda aqui, ela representa 8 décimos do total. Ok? Então isso aí é a nossa fração. Lembrando, desculpa um pouco a tosse. Lembrando que o nosso denominador aqui, ó, esse valor aqui, nunca pode ter aqui no denominador, nunca pode ter o zero. Zero está proibido aqui, é proibido. Zero é proibido de estar aqui, tá? Não é que é proibido, mas quando ele estiver aí, nós temos um problema. Falando nisso, tá, vocês podem entender quais são os problemas que o zero tem quando ele está numa divisão, e especificamente no denominador. Assista um dos vídeos que tem ali que eu vou colocar nesta playlist aqui, que será uma playlist do 7º ano, tá bom? Então tá bom. Então o zero no denominador não pode, para nós termos uma fração de fato de um objeto inteiro, né? E daí? Vamos pegar uns exemplos aqui de situações problema, tá? Para ficar um pouquinho mais claro do que realmente trata a fração, né? Vamos lá então. Opa. Muito bem. Primeira situação problema que nós temos aqui é Apolo, é um nome, né? Deverá percorrer por uma estrada retilínea entre as localidades de Piemonte e São Bernardo, partindo de Piemonte, que distam entre si 2 km. Ocorre que o Apolo necessitará parar na estrada quando este percorrer 4/5 do trajeto. Esboce isto geometricamente, indicando o local de parada e a distância até este ponto percorrida. Tá? E a distância percorrida até este ponto, na verdade, né? Às vezes a forma aqui está um pouco diferente do normal, né? A forma escrita. Então tá bom. Então vamos situar esse problema aqui, né? Então vamos imaginar a estrada retilínea. Imaginemos essa estrada.
retilínea. Aqui está a localidade aqui, ó, vamos chamar de Piemonte. E aqui a outra localidade aqui de São Bernardo. Muito bem. Apolo vai sair daqui, ó. Ele vai partir daqui. Ele sai daqui. Certo? Bom. E essa distância, desde Piemonte até São Bernardo, equivale a 2 km. 2 km. Vamos lembrar que 2 km é equivalente, né? 2 km é equivalente a 2.000 metros. Concordo com isso? 2.000 metros. Muito bem. E diz o problema que o Apolo necessita parar na estrada quando ele percorrer 4/5 do trajeto. Então tá aqui, ó, 4/5 do trajeto. Esboce isso, né? Esboce, eu já estou esboçando geometricamente aqui, e indicar o local de parada. Então, onde que é o local de parada dele, sabendo que quando ele percorrer 4/5 desta estrada, ele deve parar, né? Ele tem que indicar isso. E calcular depois a distância percorrida, né? Desde que ele sai de Piemonte até este local de parada. Então vamos imaginar então sendo essa estrada aqui como sendo o objeto total, né? Isso aqui é um objeto total. Objeto, um todo. E vamos dividir este objeto aqui em quantas partes? Vamos dividir em 5 partes, né? Vamos dividir em 5. Vamos lá, divido aqui. Mais ou menos, acho que é esse aqui. Uma. E agora eu vou dividir em 5 partes. Aqui, ó. Faço assim. Bom, você talvez entenda o que eu vou fazer. Bom, dividir em 5. Eu dividi primeiro uma parte aqui, depois o restante, que significa que, na verdade, eu vou dividir em 4 partes o restante, né? Então, divido no meio e depois cada parte desses aqui restou mais uma vez no meio. E daí dá 5 partes certinha, né? Então tá bom. Ora, aonde que ele vai parar? Bom, ele deve percorrer, ele vai correndo, né? Ele vai correndo, caminhando, sei lá como é que ele não diz aqui o problema, como é que ele faz. Então ele vai nessa direção, em direção a São Bernardo. A primeira parte aqui, isso aqui, ó, foi dividido em 5 partes, tá? Vamos lá, vamos escrever de novo. Aqui. Dividido aqui em 5 partes, ó. 5 partes. Então, ele vai de Piemonte, percorre uma das primeiras partes, percorre a segunda, percorre a terceira, percorre a quarta e para aqui. Aqui ele para. Vamos escrever aqui, ó. Ele para aqui, ó. Certo? Então isso que ele percorreu equivale a 4 partes das 5 que nós consideramos a distância de Piemonte a São Bernardo. Agora, escrevendo aqui, isso aqui, vou escrever aqui embaixo, aqui, isso aqui, ó. Isso aqui equivale a 4/5. Então foi tomado 4 partes em 5 dessa distância. Só que essa distância aqui do Piemonte a São Bernardo é de 2.000 metros ou 2 quilômetros. Então o que é 4/5? O que é 4/5 de 2.000 metros? Então nós vamos escrever assim, ó. Só um minutinho, deixa eu melhorar aqui. Tá. 4/5 de quê? 2.000 metros. 4/5 da distância de 2.000 metros, né? Que separa entre as cidades ou localidades, enfim. Então, quando nós temos um problema desse tipo aqui, ó, você pode
transformar hoje tá ruim. Pode transformar esta situação aqui em uma multiplicação. Ah, mas você não falou ainda multiplicação. Não, mas já podemos até adiantar como é que se faz uma multiplicação aqui de uma fração por um número. Por que eu estou lidando com um problema já numérico? Para você perceber que a fração ela trata de medidas numéricas. Então, ela é uma parte de uma medida numérica, certo? Fração, exatamente, é parte de um todo. Então é a parte de uma medida numérica, seja lá qual a medida que esteja se tratando, se é distância, se é quantidade se é volume, se é uma porcentagem também, se é um valor monetário, não importa. Então ela se refere a algo numérico. Então estou colocando aqui 2.000 para exemplificar aqui um uso da fração. Então 4/5 de 2.000, na verdade isso aqui passa a ser o quê? Este D aqui, entenda-se como sendo vezes, tá? Então vamos escrever isso, ó. Vamos escrever isso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. 4/5 de 2.000. Vou escrever aqui em cima. 4/5 de 2.000 é 4/5 vezes 2.000. E como é que se multiplica? Normalmente, como se multiplica números. O 4 multiplica o 2.000 e isso vai dar quanto? 4 vezes 2, 8. Tem 3 zeros aqui no 2.000, 3 zeros no final. Na realidade, o 5 também ele multiplica. Não pense, ó, veja bem, não pense que ele vai multiplicar o 2.000. Tá errado. Não, você não multiplica 2.000. Na verdade, você vai considerar como se houvesse um número 1 aqui, ó, e há na verdade, tá? A gente vai tratar disso mais pra frente. O número 1 aqui, ó. Então o 5 também ele multiplica o número 1. 5 vezes 1 dá quanto? 5. Então nós vamos ter o seguinte. E se eu não puser o número 1 aqui? Então tu só deve apenas repetir o número 5, já que não há nada no denominador aqui embaixo do 2.000, certo? Não há nada aparente. Então você vai fazer essa divisão, ó, 8.000 dividido por 5. Vou tentar achar um cantinho aqui. Vamos lá. 8.000 dividido por 5. Ora, quantas vezes o 5 cabe em 8? Uma vez. Então dá 5, sobra 3. Baixa o 0, vai dar 6, né? Porque 6 vezes 5, 30. Subtrai e dá 0. Tem que baixar os 2 zeros lá, ó. Mas aqueles 2 zeros que você deve baixar, também você pode acrescentar aqui no final. Tá? Vamos simplificar aqui a divisão. Não vou entrar em detalhes específicos da divisão aqui agora. Suponho que você já sabe. Então, na realidade, essa distância que ele percorreu, 4/5 de 2.000, equivale a 1.600 metros. Ou seja, 4/5 do trajeto de 2.000 metros equivalem a 1.600 metros. Certo? Esta é uma das situações problemas. É isso que nós devemos pensar em frações, em termos de fração. Bom, para o vídeo não ficar tão longo, eu teria uma segunda situação problema, mas eu vou propor como tarefa, e aí eu espero o empenho de todos, para resolver esse próprio problema. No próximo problema que eu vou propor aqui será resolvido no próximo vídeo, que eu vou propor a todos vocês. Certo? Então tá. O próximo problema é este aqui, ó. Vamos lá. Só um minutinho. Aqui. Situação problema. Tarefa. A transportadora entrega feliz empregará um caminhão baú para realizar entregas a 3 localidades. Chamaremos por A,
B e C a esses locais de entrega. O caminhão parte da distribuidora com carga de 1000 caixas iguais de um determinado produto, que deve despachar as entregas para os locais A, B e C nas seguintes condições: 5/8 das caixas em A, 2/5 do restante da carga em B e o que sobrar em C. Pergunta-se: qual é a quantidade de caixas descarregadas em cada localidade? Qual é a fração do total que foi entregue em B e em C? Então é um probleminha já desafio aí. A rapaziada aí que estuda e gosta de matemática. Mesmo aquele que não gosta, tem que fazer um esforço aí, né? Porque no momento que você começa a entender matemática, aí você começa a gostar. Então, lembrando aqui, vamos ler aqui o finalzinho aqui, a partir daqui das condições. 5/8 das caixas em A significa assim, que essa carga toda de 1000 caixas, ela vai parar em A, vai parar em B e vai parar em C. Quando parar em A, 5/8 do total, 5/8 do 1000, vai ser entregue em A, vai ser deixado em A. Aí vai sobrar uma quantidade de caixas que ficaram no caminhão. E aí, dessa quantidade que ficará no caminhão, 2/5 será entregues na localidade B. Aí, entregue uma quantidade em B, o que sobrar, né, vai ser entregue na localidade C. Aí eu quero saber qual é a quantidade de caixas descarregadas em cada localidade e a fração do total. O que cada quantidade ela representa. Cada quantidade entregue ela representa uma fração do total da carga. E eu quero saber quais são essas frações, tanto em B e em C. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Quem tem chegado nesse canal aqui, por favor, né, inscreva-se, né? Inscreva-se e clique lá no sininho lá, essas coisas assim, que todo mundo ouve dos youtubers aí, mas eu nunca sei direito. Façam isso, né? Porque praticamente diariamente eu vou ficar postando vídeos aqui para ajudar a quem necessita, né? Esse período de quarentena, né? Período de pandemia, a estudar em casa, acompanhar os estudos aí, certo? Um abraço a todos, e em especial para a turma 75. É isso aí, rapaziada.